em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Então, aqui nesse gráfico aqui que eu já coloquei para vocês, estou representando uma função do primeiro grau. Como é que a gente pode já saber que é uma função do primeiro grau? Porque o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Então, olha só, isso, quando ele me dá isso aqui em linha reta, eu já posso associar com uma função do primeiro grau. Mais um detalhe que você pode anotar sobre essa função do primeiro grau é que eu sei que o parâmetro A dela vai ser um número positivo. Nelson, de onde você tirou isso? É que o A é crescente, a função é crescente. À medida que você anda para a direita, você está subindo. Tá? Que lembra que o que a gente aprende sobre o gráfico de função do primeiro grau é que o eixo X, tá? Ele vai ser tipo a sua estrada. E você está caminhando sobre o eixo X. Você está andando sobre o eixo X, mas você anda em qual direção? Você anda da esquerda para a direita, você anda nesse sentido aqui. Tá? Você anda nesse sentido. E à medida que você está subindo, a função está crescendo. Então, com isso, você já consegue garantir que o parâmetro A da sua função do primeiro grau é positivo. O que mais por esse gráfico eu posso identificar da função do primeiro grau? O B. Gente, quando a gente teve a aula de função do primeiro grau, lá em dezembro, o que eu falei em relação ao parâmetro B? Numa função do primeiro grau, o B é onde você toca o eixo Y. Olha onde você está tocando o eixo Y, no menos 1000. Então, o B vai valer quanto? O B vai valer menos 1000. Então, olha, só pelo gráfico eu já tenho alguma ideia de como é que vai ser a fórmula dessa função. Tá? Não tenho a ideia exata, porque ainda não desenvolvi nada para poder garantir qual é a ideia exata, mas já tenho mais ou menos uma base de como é que os elementos estão montando essa função. Olá, Tamires, bem-vinda. Obrigado pela sua participação. Então, basicamente, olhando o gráfico, eu já meio que consigo eliminar algumas alternativas. Se o que ele quer, é claro, é a fórmula dessa função. Mas, continuando, ó. Mas esse comportamento se estende até o último dia do dia 30. Então, beleza. Aí ele continua. A representação algébrica do lucro em função do tempo é... Então, eu quero saber a fórmula. Representação algébrica é a fórmula. Então, eu quero saber a fórmula dessa função do primeiro grau. Repara bem, um detalhe interessante é que todas as alternativas, o parâmetro A é o positivo. Se você não lembra como é que a gente identifica o parâmetro A e o parâmetro B, anota aí agora. O parâmetro A é o valor que acompanha o X, o valor que acompanha a letra. Tá? Aqui não tem X, Nelson, então é o valor que acompanha o T. Então, o parâmetro A, na letra A, vale 20, fica um pouco redundante. O parâmetro A na letra B vale 20 também. O parâmetro A na letra C, dessa vez ele vale 200. O parâmetro A na letra D também vale 200. E o parâmetro A, que é o número que está acompanhando a letra na minha alternativa E, também vai valer 200. Então, a gente identifica, tá, o parâmetro A sendo o valor que acompanha o X. Tá? Então, beleza. Então, eu já sei que está todo mundo ali positivo, igual eu já tinha garantido aqui pelo gráfico da minha função. O que mais que a gente garantiu pelo gráfico da função? O B vale menos 1000. O parâmetro B na letra A vale 300. Olha, 3000, desculpa. Olha só. A letra A já não me serve mais, não. Porque o parâmetro B dela está valendo 3000. E pelo gráfico ele vale, ó, menos 1000. Na letra B, o parâmetro B, ficou redundante de novo, vai valer 4000. Na letra C, o parâmetro B vai valer 0. Por que 0? Porque quando não aparece, é porque ele vale 0. Na letra D, o parâmetro B está valendo menos 1000. Então, a alternativa correta está na letra D. A grande maioria de questões que envolvem você identificar a fórmula da função do primeiro grau, você pode ir pelas alternativas. Você não precisa montar sistema. Você não precisa tentar resolver pela fórmula da tangente. Você não precisa tentar resolver pela fórmula da variação. Tá? Porque lembra que o A representa a taxa de variação média. Você pode simplesmente ir pelas alternativas. Tá? Pelas alternativas, o que me garantiu a resposta correta é o parâmetro B. E o parâmetro B é aquele valor que não acompanha letra alguma, que não acompanha X algum, que não acompanha T algum, nesse caso.
Então, o parâmetro AB para essa questão vale menos 1000. Então, está aqui, ó, menos 1000. Então, eu eliminei as outras alternativas por conta do parâmetro B. Nelson, está um pouco confuso. Não lembro qual é a fórmula da função do primeiro grau. Y igual ao A x mais b. Essa é a fórmula que representa a função do primeiro grau, onde o a é o parâmetro que está acompanhando o x, recebe o nome de taxa de variação média, recebe o nome de coeficiente angular ou taxa de inclinação ou declividade. Vai depender do assunto que você está trabalhando. Ele recebe todos esses nomes. Mas o importante é saber que o parâmetro a é que está acompanhando quem? É o x, ó. Está do ladinho do x. E o parâmetro b é que não está acompanhando x algum. Foi ele que me ajudou a desenvolver essa primeira questão. Tá? Ele que me ajudou a garantir que nessa primeira questão eu posso eliminar todas essas alternativas porque o parâmetro delas, b delas, não valia menos 1000. Tá? Então a primeira questão que eu peguei envolve a ideia de você trabalhar com a parte de lei de formação de uma função do primeiro grau.